Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Saúde. Eu sou Breno Gonçalves, você está em meu canal. Bem-vindo ao Humanas, Gatos e Gatas. Bom, pessoal, continuando. Eu prometi para vocês que em um dia da semana a gente ia trazer 2 vídeos sobre o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização à saúde e bem-estar dos gatos idosos, abordando 2 principais problemas de saúde em gatos idosos, um em cada vídeo. Então, estou cá para esse objetivo, para essa missão. Vim primeiramente trazer nesse vídeo agora um vídeo sobre a diabetes em gatos. Depois vou trazer um vídeo sobre a doença renal crônica em gatos no mesmo dia. Estou gravando isso no mesmo dia, por quê? Porque eu não estou gravando no horário certinho, porque eu tenho médico de tarde, estou gravando no horário aqui na manhã, outro horário na parte da noite. E porque amanhã a gente vai entrar em recesso de carnaval, tá? Dia 11 até o dia 19 de fevereiro vamos estar em recesso de carnaval, não teremos vídeo, nem atendimento, nem cartaz. Então voltamos dia 20. Eu estou gravando isso antes, mas agora vamos lá para o vídeo sem mais delongas. Hoje falar um pouco sobre a diabetes em gatos, a diabetes, né? Então, primeiramente, vou fazer aqui uma breve introdução. O site que eu estou usando 2 sites. Um para alimentação, que é um dos pontos essenciais para gatos com diabetes, que é na Pets, e o outro é um site gringo, que eu achei umas informações muito interessantes, que é o Puyanta. Puyanta. Eu não sei se é gringo, se é americano ou chinês. Puyanta. Então, é assim que se chama o site. Então, eu acho que é um site chinês, olha. É um nome muito estranho. Ah, é chinês, pessoal. Eu acredito que seja chinês. É um nome chinês. Então, vamos lá. É um nome muito esquisito, mas vamos lá. Cuidar de um gato idoso diabético em casa requer dedicação, compreensão e uma abordagem estruturada para garantir que seu amigo feliz permaneça saudável e confortável. O diabetes em gatos, pessoal, a diabetes é uma condição crônica, tá? E ela requer um tratamento contínuo, tratamento que não pode parar nenhum dia, senão o gato vai ter complicações e pode sofrer e vir a óbito. Tá aqui nesse vídeo vamos abordar como é que a gente cuida de um gato diabético, entender como funciona a diabetes. Então vamos entender o diabetes em gatos. Muita gente chama de diabetes felino, já que não é exatamente o mesmo tipo dos humanos, tá, pessoal? Mas o diabetes em gatos ocorre quando o pâncreas, né, não produz insulina suficiente ou quando o corpo né, no caso do gato, não consegue usar efetivamente a insulina produzida. A insulina, pessoal, ela é muito importante porque é ela que regula os níveis de açúcar no sangue. A gente chama o nível de açúcar no sangue de glicose. Então, a insulina, ela regula os níveis de açúcar no sangue e a glicose são esses níveis de açúcar. Então, a insulina é responsável por regular e a glicose é o açúcar no sangue. E sem insulina, a glicose se acumula. É uma explicação muito parecida com a diabetes em pessoas, né, em humanos. Então, sem a insulina, a glicose se acumula na corrente sanguínea. Ou seja, fica muito açúcar na corrente sanguínea. Elevando essa quantidade alta de insulina pode elevar níveis de açúcar. Ou seja, o sangue fica com muito açúcar. E os gatos idosos, eles são muito suscetíveis a essa condição. Por quê? Porque basicamente a idade faz com que o gato fique menos parado, e isso pode acumular níveis de obesidade. Além disso, que outros problemas de saúde comuns em gatos idosos pode acabar acarretando na diabetes. Fora o sedentarismo, pessoal, o gato idoso ele não mexe muito. Então ele acaba ficando muito tempo parado, fazendo exercício, acaba ficando obeso e pode acabar desenvolvendo diabetes. Por isso que é uma condição muito comum em gatos idosos. Mas vocês entenderam, né? Que a insulina, quando a diabetes, no caso a mellitus, que a gente vai abordar no vídeo de hoje, a gente vai abordar especificamente a mellitus, porque a outra, a diabetes, é a diabetes tipo 2. A tipo 1 em gatos, ela é muito rara, muito mesmo. Quer dizer, muitos também não, mas é raro. Mas a diabetes mellitus, que é o tipo 2, basicamente é quando a insulina, né, que controla os níveis de açúcar no sangue, nível de açúcar de sangue chamado glicose. Então ela não consegue controlar e fica muito açúcar no sangue, ou pouco açúcar. Então a diabetes tipo 1, o corpo do gato não consegue produzir insulina suficiente, esse tipo é raro.
Diabetes tipo 2, o corpo do gato torna resistente à insulina. E o pâncreas não pode compensar, não pode produzir mais insulina. Esse gás é o tipo mais comum em gatos, né? E especialmente aqui, isso acontece principalmente com gatos com sobrepeso ou obesos. Sobrepeso é quando ele tá gordinho, obeso é quando ele tá muito gigante, está com uma massa corporal enorme. Então, quais são os sintomas da diabetes em gatos? Eu falei de gatos idosos, mas basicamente é o mesmo tratamento, mas com o passar do vídeo vocês vão entendendo porque eu botei idoso, que tem uma parte específica de como cuidar com gato idoso diabético. Então, por isso eu botei gato idoso. Mas sintomas, tratamento são basicamente muito parecidos, não diferem muito de idade para idade, além de alguns específicos, claro. Mas vamos continuar. Quais são os sintomas? Aumento da sede, que a gente chama de polidispsia, o aumento da sede. Micção frequente, a gente chama de poliuria, né? Aumento da sede, o gato fica toda hora com sede, ele come e já quer beber água, quer beber água toda hora. Então isso a gente percebe o aumento da sede. Então, você vai perceber desidratação, né? Porque às vezes o gato fica desidratado quando a pele do gato, você puxa assim, e ela demora muito tempo para cair. Isso é um sinal de desidratação, além de uma textura, de umas cores estranhas no meio da pele. Então, aumento da sede, o gato fica toda hora com sede querendo beber água, mesmo assim não sacia a sua sede. Micção frequente, o gato fica urinando toda hora, a gente chama isso de poliuria, né? O gato toda hora vai na caixa de areia, tipo, toda hora, como é que eu digo? Tipo, não tem o tempo exato, mas tu vê ele toda hora na caixa de areia. Ele tá ali numa hora e outra hora ele tá de novo na caixa de areia. Tem uma gata que costuma urinar, se não me engano, 3 vezes ao dia. Então, maior que isso pode ser um sinal que ele tem algum problema de saúde, claro. Mas também pode ser sinais de vários outros tipos de problema. Mas o gato fez xixi toda hora é um problema de saúde. Aumento de apetite, a gente chama de polifagia. Aumento de apetite, basicamente o gato querer comer toda hora, fica com um comportamento compulsivo por comida, e isso é bem perigoso, porque isso mostra, né, que a insulina não está muito equilibrada. Então o gato fica mais gordo, com mais sobrepeso, então esse é um sinal de alerta também, claro que pode ser... Pessoal, esses sintomas não são exclusivos da diabetes em gatos. Pode ser sinal de vários outros tipos de doença. Por isso, é sempre importante levar ao veterinário para ele confirmar qual tipo de doença seu gato possui e qual o tratamento necessário para tratar essa doença. Mesmo que ela seja crônica, requer um tratamento para o gato não ficar sofrendo e ter uma vida mais longeva e melhor bem-estar. Mas esses sintomas, a maioria dos sintomas nessas de gatos são muito, muito genéricos. Perda de peso, apesar do aumento da ingestão de alimentos, tipo, o gato comer toda hora, mesmo assim tá perdendo peso. Mas você falou, Breno, o gato com diabetes não é com sobrepeso? A obesidade causa diabetes, mas quando o gato fica com diabetes, ele pode sim, tipo, antes dele desenvolver a diabetes, ele pode sim perder o peso. Porque a diabetes pode causar essa perda de peso, mas antes de ficar diabético, ele era obeso, porque ele não tinha diabetes. Aí ele começou a adquirir e vai ficando mais magro, entenderam? Então, o gato fica perda de peso, principalmente naqueles casos onde o gato fica comendo toda hora, mesmo assim não ter um aumento de massa corporal. Então, isso pode ser sintomas tanto da diabetes como qualquer outro tipo de doença. Letargia, atividade reduzida, né? Vamos concordar, todo mundo que está com um certo incômodo, dor ou algum problema de saúde, fica mais quieto. O gato também, ele costuma ficar mais parado, mais quieto, não quer brincar, não quer fazer muita atividade, não quer andar, às vezes não quer fazer nada, quer ficar o tempo todo dormindo. E também o mau estado da pelagem. A pelagem fica com uma cor menos forte, né? Porque, como você sabe, a corrente sanguínea também passa pelas peles. Então, isso acaba afetando a cor do pelo do gato, fica mais opaco, fica mais escuro, meio, como posso dizer, meio sem cor, sabe? Meio sem vida. A cor fica mais escura. Fraqueza nas patas traseiras devido a danos nos nervos, que a gente chama de neuropatia diabética. O gato fica com as patas de trás fica mais fraca, às vezes ele pode ter que tombar, ficar caindo, ter dificuldade para subir, isso devido a essa neuropatia diabética.
Claro, se notar esses sintomas seu gato idoso ou qualquer outra idade, leve ele imediatamente a um veterinário, tá, pessoal? Para receber um diagnóstico, o médico receitar um tratamento. Lembrando que a diabetes é crônica, mas também não é sentença de morte. O seu gato pode viver muito mais anos, ter uma vida longeva, sendo cuidado, sendo tratado corretamente para cuidar da diabetes. Agora, como cuidar de um gato diabético idoso? Uma parte que vocês estavam bem interessados. Bom, primeiramente é necessário você fazer exames veterinários regularmente, né? A monitorar a saúde, se houve uma melhora, se houve uma piora, como está o estado. Caso se houver piora, ajustar o tratamento para aumentar a eficácia do tratamento, ajustando ele. O veterinário vai verificar os níveis de glicose no sangue, avaliar a saúde geral e, caso necessário, fará alterações necessárias na dieta ou na medicação que o seu gato diabético precisa possuir, né? Porque a alimentação e a medicação são muito essenciais, são um dos cuidados principais e mais essenciais do gato diabético. E falando na medicação, a administração de insulina. Como falei, vocês conhecem, né? Vocês conhecem alguma pessoa diabética? Vê que ela tem aquela caneta de insulina. Então, os gatos também têm essa caneta. Só um segundo. Então, a insulina é basicamente você injeta no gato uma caneta específica para pet, tá? Não recomendo vocês usarem canetas de humano, na verdade ninguém recomenda. Não use canetas de humanos, por quê? Porque elas têm uma dosagem muito mais alta, né? Elas costumam, se eu não me engano, vir de 100 miligramas. Costuma vir de 100 miligramas, só um segundo. Estou vendo em outro site também. As humanas que são de 100. E o gato é necessário de administrar uma de 40 ml, o ml. Então, você percebe essa diferença, né? Então, para não ter erros, use as canetas de insulina, né, de humanos. Muitos gatos, cada caso específico de diabetes há um tipo específico. Então, em gatos em estados mais graves, quando o gato é diagnosticado pela primeira vez e está em estado grave, eles precisam de hospitalização de uma insulina de ação curta, conhecida como insulina solúvel. É geralmente administrado na veia ou no músculo com frequência para estabilizar os níveis de açúcar no sangue o mais rápido possível. Isso não é uma insulina rápida. O gato está no estágio crítico, ele vai no estágio crítico de glicose alta ou baixa, vai precisar administrar essa insulina. E aumentar não, só quando a insulina aumenta que usa essa caneta. Quando o açúcar aumenta, né, a glicose aumenta, a insulina aumenta não, a glicose aumenta, aí é necessário usar essa insulina para fazer com que a glicose saia da corrente sanguínea e entre nas células para ser usado como energia. Então, para isso que serve a insulina, pessoal. A insulina ela regula os níveis de açúcar no sangue, permite que o gato use a energia dos alimentos, o gato poder comer mais, poder comer melhor com essa insulina. Então, a insulina é liberada quando os níveis de açúcar aumentam na corrente sanguínea. Então, a terapia, né, com insulina, com as canetas de insulina, as seringas, né, na caneta de seringa, elas funcionam substituindo a insulina que ocorre naturalmente do corpo, seja porque ela não está produzindo ou porque não está funcionando bem. Normalmente, a insulina é liberada em pequenas quantidades ao longo do dia, sempre que os níveis de açúcar no sangue do seu gato aumentam. No entanto, a medicação de insulina que damos a gatos tem ação média e prolongada. Significa que podemos administrar 2 vezes ao dia e funcionará o dia todo. Ou seja, você precisa administrar, nos casos comuns, 2 vezes ao dia insulina para o seu gato, para manter a sua glicose nos parâmetros normais. Então, em alguns casos, pessoal, o tratamento precoce, né, com a insulina permite que o gato entre em remissão. O gato volta a ter níveis normais de glicose no sangue sem tratar e não glicose no sangue sem precisar de um tratamento de insulina. Isso é mais comum em gatos recém-diagnosticados, que são diabéticos há menos de 6 meses, junto com dietas e controle de peso.
Então, para melhor chance de remissão, o tratamento com insulina deve manter a glicemia na faixa normal pelo máximo de horas possível todos os dias. A remissão basicamente é o objetivo ideal para a terapia com insulina, mas é importante saber que 1 por 4 a 1 por 3 dos gatos que entram em remissão terão uma recaída novamente, vão precisar de algum momento na vida, né? O gato melhorou, mas em algum momento da vida ele vai precisar voltar com o tratamento com a insulina a longo prazo. Então é muito comum isso. E os gatos, lembra que eu estava falando do tipo de insulina? Vamos recapitular. E os gatos estáveis? Eles recebem uma insulina chamada de insulina insolúvel, que ela serve para tratamento a longo prazo. Existem diferentes tipos de insulina disponíveis para gatos. Basicamente, essa insolúvel é para um tratamento que não precisa ser rápido. Pode ocorrer lentamente, já que o gato já tá acostumado. Não é uma emergência. Não é um nível crítico, mas necessário, mas não é crítico. No caso, essas são insulinas para o gato que está num quadro estável. O gato está num quadro de saúde estável, né? Existem diversos tipos. A insulina lenta suína, chamada Vetsulina nos Estados Unidos e Caninsulina na Europa. Insulina protâmica zinco, Prozinc, Garglina, Lantus, Determic, Glargina, que é chamada de Lantus, e Determin, chamada de Levermin. Todas devem ser administradas 2 vezes por dia e têm ação média prolongada. Você lembra da remissão que eu falei agora há pouco? As insulinas do tipo Glargine e Gexemin têm a maior taxa de sucesso de remissão relatada, até 80% em gatos diabéticos recém-diagnosticados. Mas essas às vezes não são muito recomendadas. Elas são até proibidas. Elas não têm licença para utilização em alguns países. E algumas leis podem impedir essa utilização como primeira opção de tratamento. Ou seja, não importa muito essa informação, né? Eu não vou entrar nos tipos, porque esses tipos elas são muito parecidas. Isso só fala algumas porcentagens de remissão, mas eu acho que isso não vem a importante no momento. Porque a remissão uma hora vai melhorar, mas uma hora acaba voltando, infelizmente. E como é que vem a insulina, pessoal? A insulina vem em forma líquida, em pequenos frascos de vidro, aqueles frasquinhos pequenininhos. E cada tipo de insulina possui requisitos de armazenamento diferentes. Muitas delas é recomendado em ambientes mais frios, gelados, como geladeira. É importante ressaltar que as insulinas licenciadas para uso veterinário, que são a Caninsulin e a Prozinc, vêm em forma menos concentrada de 40%. Por isso que eu não é recomendado usar a humana, porque a de humana é de 100 ml, 40% não, 40 ml. E a humana vem de 100. Por isso não é recomendado usar para ter... Porque se você errar a dosagem pode dar um problema muito sério. Vou dar um mini tutorial para vocês de como aplicar insulina em gatos. Primeiro, siga as recomendações do fabricante sobre o rolar ou agitar a insulina para misturá-la antes de usar. É sempre bom você chacoalhar a insulina. Lembrando que só gato diabético pode usar insulina, tá, pessoal? Remova a tampa da insulina com cuidado. Insira a agulha no topo do frasco, né? Eu vou pegar aqui um exemplo que eu não tenho uma insulina aqui. Porque eu não sou diabético, mas minha avó é, mas geralmente ela tá na casa dela. Não tinha trazido. Então, vou pegar aqui. Esse é o frasco, claro, vem muito menor. Aí você pega a caneta aí você puxa, vai entrar a insulina. No caso, no ml que o veterinário recomendou para você. No caso, é recomendado você virar o frasco de cabeça para baixo. Aí você vai entrar a insulina. Verifique se há bolhas de ar e se houver peteleco natural da insulina até que suba um pouco, né? Não deixe de ter bolhas de ar porque isso engaja o gato. Então, dê uns petelequinhos assim, ó, para essa bolha de ar sair. Empurre para fora com a embolha e retire novamente a quantidade correta de insulina. Retire a agulha do frasco com cuidado. Certificando se não se machucar, porque é uma agulha, tá, pessoal? É uma agulha que pode se machucar. Aperte um triângulo de pele entre as omoplatas do seu gato, atrás da cabeça, aqui, ó. Ela tem um gatinho aqui de abajur. Lembrando, não é a posição correta, tá? Para mostrar. Eles vão mostrar no tutorial, só que eu mostrando para vocês. Usando o polegar, os primeiros dedos, usando o polegar, assim, ó. E os primeiros dedos, dois primeiros dedos para criar um espaço entre a pele.
Aperte um triângulo de pele entre as omoplatas através da cabeça do seu gato usando o polegar. Deixa eu usar o polegar assim, ó. E os dois primeiros dedos para criar... Eita, como é que faz isso? Para criar... O gato ficar assim, botar assim. Para criar... Usando o polegar dos primeiros dedos para criar um espaço na pele. Insira a agulha através da pele no espaço sob pele. Então, assim, ó. Você enfia. Puxe o embolo para trás, que é o embolo. E verifique se não entra sangue ou ar na seringa. Se você observar sangue no ar, remova a agulha normalmente em um local diferente. Não pode entrar sangue, tá, pessoal? Na seringa. Remova a agulha e verifique se não houver sangue ou ar, pressione o embolo para injetar a dose completa. Remova a agulha e verifique se há manchas úmidas no pelo do seu gato, que significa que a gasolina atravessou toda a pele. Então essa basicamente é com a agulha. Deixa eu só entender aqui. Então vocês entenderam. As veterinárias vai fazer um tutorial com você, vai te ensinar direitinho, tá? Só queria mostrar para vocês. Você também pode, se você optar por outros tipos de insulina, verifique como o fabricante recomenda utilizá-lo. Como, por exemplo, a VetPen, você deve ter muito cuidado para evitar a autoinjeção quando você se auto-injeta com a insulina. Se você acidentalmente injetar a insulina, entre em contato com o seu médico imediatamente. E agora umas dicas para acalmar o seu gato durante a aplicação da insulina. A maioria dos gatos eles têm um problema com a insulina no começo, mas com o passar do tempo eles costumam lidar bem. Os gatos também têm a pele muito solta entre os omoplatas, que é essa parte aqui de trás, o que torna as injeções mais confortáveis para os gatos do que para as pessoas. Mas aqui algumas dicas para você acostumar. Pratique com água e um pedaço de fruta. Você pode dominar a técnica usando uma seringa de água e um pedaço de fruta antes de passar no seu gato. Isso é muito interessante. Ainda mais com bananas, frutas assim que possuem uns ruídos, não. Uns fluidos dentro. Peça a sua equipe veterinária para cortar o pelo ao redor do local de injeção. Isso torna mais fácil ver se a agulha entrou no lugar certo e não saiu do outro lado. Varie o local de injeção e tornará a injeção mais confortável para o seu gato e reduzirá a inflamação na pele. Ou seja, não fique botando toda a injeção no mesmo lugar. Mas tem que ser numa área assim, ó, que ela tá na cabeça. O que acontece se o seu gato perder uma dose de insulina, pessoal? Embora o tratamento rápido e bem sucedido, administrar insulina em excesso é muito mais perigoso que perder uma dose. Se não tiver certeza se administrou uma dose, ou se achar que administrou uma dose reduzida, por exemplo, se alguma parte tiver passado pela pele ou pelo pelo, é mais seguro não repetir a injeção. Espere até a próxima vez e administre uma dose completamente. Então, não bota a insulina em excesso, porque isso pode dar um problema muito sério. Então, se você tem certeza que acha que não voltou, tem uma dúvida, não bote, espere a próxima. E é sempre bom você ter um lugar para anotar, tipo um caderninho, você vai lá, marca um X, mostrando que você já colocou. É sempre bom você ter algum lugar para anotar, eu recomendo. O que fazer se seu gato não comer a refeição ou vomitar? A dose habitual de insulina do seu gato é baseada na ingestão habitual de alimentos, o que fará que os níveis de glicose no sangue aumentem. Se ele não comeu ou vomitou a comida, não lhe dê insulina. Isso pode fazer com que o nível de glicose do sangue fique muito baixo. Em vez disso, ligue seu veterinário para orientação. Ele pode aconselhar pular a dose e administrar uma dose reduzida. Bem, pessoal, muito importante você monitorar os gatos que recebem insulina. Quando os gatos são diagnosticados pela diabetes pela primeira vez, eles recebem uma dose baixa de insulina. Isso acontece porque a glicemia baixa, que a gente chama de hipoglicemia, é mais perigosa a curto prazo do que a glicemia elevada. Lembram que quando eu falei com o gato pela primeira vez, quando ele recebe uma dose mais rápida? Então, a glicemia ela é mais perigosa em curto prazo do que a glicemia elevada. Se o veterinário monitorar de perto sua resposta à insulina, fazendo aumentos graduais de dose no aumento a cada 3 a 5 semanas. Porque o gato, quando ele está
diagnosticado pela primeira vez porque ele recebe uma dose baixa, pessoal. Que é a glicemia, que é basicamente a glicose baixa, a glicemia, a hipoglicemia, né? A glicose está baixa. Ela é mais perigosa a curto prazo. Ou seja, se você administrar uma dose muito alta, sendo que o gato acabou de ser diagnosticado, isso pode dar um problema. Então, não é recomendado. Os gatos que costumam ter diagnosticados, eles costumam vir com a glicemia baixa. Ou glicemia alta. Não, os gatos que costumam ser diagnosticados pela primeira vez, eles costumam vir com a glicemia elevada, pessoal. Por isso que é administrado uma dose mais alta, porque a glicemia baixa, que é a má futura que o gato vai desenvolver, que ele vai ter futuramente, ela é mais perigosa a curto prazo. E o gato com glicemia elevada ele tem que ter uma injeção a curto prazo, porque ele não tem glicemia baixa, entenderam? Mais ou menos isso. Então, você vai tentar monitorar de perto a resposta à insulina e vai aumentar a dose no máximo a cada 3 a 5 dias, o aumento de uma dose, que vai desenvolvendo a glicemia baixa. Então, o monitoramento incluirá uma curva glicêmica para verificar regularmente o nível de açúcar no sangue do seu gato ao longo do dia. Isso permitirá que o veterinário saiba se o nível estiver muito baixo, se alto ou baixo, em algum momento e quantas horas do dia está dentro da faixa normal. Veterinários podem fazer curvas glicêmicas no hospital, curvas glicêmicas em casa, exames de sangue de flutoxamina e amostras de urina. Basicamente é aquele aparelhinho, pessoal, que mede aquele aparelhinho que tem uma agulha, você mede no dedo, só que nos gatos, pessoal, é dentro da orelha, que às vezes os gatos ficam usando principalmente aqui dentro da orelha. Então eles dão uma picadinha dentro da orelha e vai entrar uma gota de sangue ali naquela fitinha e vai monitorar como está o sangue, como está o nível de açúcar do seu gato e como vai ser necessário administrar insulina ou não e tudo mais. Isso é muito importante você usar isso durante o dia. E às vezes contar para o veterinário também. E para você saber se seu outros sintomas, como falei, tipo, se o seu gato está com algum problema na glicose, por exemplo, ele está diabético, você acha que ele está com problema, a insulina dele está baixa, o que precisa está alta, o que precisa fazer? É você olhar os hábitos de consumo de água. Seu gato, como falei, o gato vindo toda hora, urinando toda hora, comendo mais que o devia, não tá emagrecendo e tal. E quando o gato, no caso, esses sintomas são se o gato não tá, o tratamento não tá respondendo, e tal, se o problema pode persistir. Mas quando a dose correta de insulina, você dá ao seu gato essa dose correta nas primeiras vezes, uma das primeiras melhorias que você notará é que ele começará a beber água e urinar em quantidades normais. São sintomas de que o tratamento está dando certo. Eles também tendem a ficar mais animadinhos. Gatos diabéticos instáveis geralmente têm um apetite voraz, ou seja, eles querem comer toda hora. Mesmo assim, continuar perdendo peso. Aqueles sintomas que eu falei. E quais são os sinais de insulina insuficientes? Deve estar se perguntando. Basicamente são os mesmos sintomas: beber e urinar com frequência, um apetite voraz. Isso é quando a insulina não estiver recebendo uma dose alta o suficiente de insulina. Então, se você vai ter que levar ao veterinário, né, para ele fazer uma avaliação segura de aumentar a dose. Sinais de overdose de insulina, como você bota insulina várias vezes. Então, você detectar os sinais baixos de sangue, de açúcar no sangue, chamado hipoglicemia, isso pode acontecer se o seu gato receber muita insulina. Ou seja, você não pode botar insulina toda hora, tem que respeitar a quantidade. Porque pode dar hipoglicemia. Essa hipoglicemia pode ser fatal, tá? Então, quais são os sinais de hipoglicemia? Baixa glicose no sangue. Fraqueza, letargia, o gato cansado, anorexia, o gato muito magro, falta de coordenação, fraca capacidade de resposta, chama o gato, ele não responde, está assim meio no mundo da lua, vômitos, tremedeiras, convulsões e até coma, para você ver como é perigoso. Então, administre de forma correta, pessoal, a insulina, tá? Para não ter esses problemas. Eu quis entrar num tópico só de insulina, porque eu achei muito interessante a gente abordar isso, mas também há outros
outros tipos de tratamento, né, para os gatos diabéticos, que é você manter uma dieta saudável, né? Então, o gato tem que ter uma dieta saudável, né? Então, basicamente, essa dieta vai auxiliar os níveis de glicose no sangue, auxiliar no controle de peso. Então, quais são as dietas e os horários? A questão dos horários que vai aplicar a insulina depende do que o veterinário vai falar. Se eu não me engano, geralmente, claro, ou o veterinário não me. Ou eu só estou falando. Eu não estou dando sugestão, só estou falando o que geralmente acontece. Mas, claro, você tem que seguir o que o veterinário falar, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, mas costuma ser ali antes das refeições. Mas o veterinário vai falar, já te explicar direitinho os horários. Mas tem que ser 2 vezes ao dia, tá? 2 vezes ao dia. Na quantidade que o veterinário falar. Claro, ele pode ter diferente de gato para gato, mas essa geralmente é assim. Mas se o veterinário falar direitinho. O gato não pode ser tratamento para diabetes sem indicação de veterinário, tá, pessoal? Isso pode dar problemas muito sérios, muito graves no seu felino. Então, aqui vamos continuando. Então, a diabetes em gatos. A dieta em gatos com diabetes tem que ser uma dieta pobre em carboidratos e rica em proteínas, porque os gatos diabéticos se beneficiam dessa dieta e elas ajudam a minimizar os picos de açúcar no sangue. Dietas prescritas. Existem rações, pessoal. Lembra como eu falei das rações medicamentosas, as rações terapêuticas? Muitos veterinários prescrevem essas rações para pets. Uma das marcas são a da Hill's Prescriptive Diets MD ou Purina Pro Plan Veterinary Diets DM. Então, basicamente, essas são as marcas, a Hill's e a Purina desses tipos. A Hill's Prescription Diets MD ou Purina Pro Plan Veterinary Diets DM. Esse DM é o MD, basicamente, essas rações com essa sigla. Inclusive, a minha falecida Milady tomou, mas foi porque ela estava com problema na alimentação. Mas também ela é indicada para diabetes mesmo. Mas, cara, ela não morreu por causa disso, tá, pessoal? Só tô comentando, ela morreu por causa da felve, tá? Não foi por causa dessa alimentação, dessa ração nem nada. Essa ração é totalmente segura e muito importante para gato diabético. Existem outras marcas existem, mas você tem que procurar direitinho. Mas essas são as principais, mas costumam ter também as mais carinhas. Mas também algumas mais acessíveis, mas claro, é um valor, também não é um valor muito barato, porque é uma ração com preparo específico. É importante você seguir um cronograma de alimentação, alimente seu gato nos mesmos horários todos os dias, de preferência em conjunto com a administração de insulina. Você viu o que eu falei? Seu gato, a administração de insulina costuma vir acompanhada com a alimentação. A consistência ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. O controle de porção, a superalimentação, o gato querer continuar comendo toda hora, pode piorar a diabetes. Você tem que medir a comida do seu gato com cuidado e evitar dar guloseimas extras, a menos que sejam opções com baixo teor de carboidratos aprovados pelo seu veterinário, tá? Muito importante. O controle de peso também é muito importante no gato idoso diabético. Tem que ter um plano de perda de peso, se o gato estiver acima do peso. Você, além de ajustar as porções, aumentar os níveis de atividade de acordo com a saúde do seu gato, a capacidade e o limite do seu gato, e monitorar o progresso de perto com essas atividades, passeios, se for para o veterinário, brincadeiras assim que estimulem o gato. Mas caso haja sintoma de cansaço ou problemas de saúde por causa dessas brincadeiras, pare, tente outra hora e consulte o veterinário, é claro. Como falei, o gato diabético, o gato ali quando está com sinais diabéticos, costuma ter essa letargia. Ela não vai assim sumir de uma insulina para outra, ela vai demorar um pouquinho. Hidratação. É muito importante que o seu gato tenha essa água fresca o tempo todo, porque eles tendem a beber mais água, e manter hidratado ajuda a prevenir complicações como infecções no trato urinário, que a gente vai falar sobre a doença renal crônica mais tarde hoje, tá? Você também ficar atento a sinais de hipoglicemia, basicamente, como falei, hipoglicemia baixa, o nível de açúcar no sangue, como eu falei antes, se for administrada muita insulina, eu já falei isso, fique de olho no peso do seu gato, monitorar a urina também, pessoal, é muito necessário. Com tiras de teste de urina pode ajudar a detectar glicose e cetorinas na urina do seu gato. As cetonas são um subproduto do metabolismo da gordura e podem indicar cetosteriose diabética, uma condição séria que requer atenção veterinária imediata. É uma variante da diabetes que afeta a urina. Então, você monitorar a urina do seu gato
com esses testes também com o veterinário é muito importante. Então, basicamente, você proporciona uma qualidade de vida melhor, com um ambiente confortável, um ambiente tranquilo e sem estresse, com roupas de cama macias, faça essa comida, água e caixas de areia e manter uma rotina consistente para reduzir o estresse. Isso é muito importante para gatos idosos. Mas aí eu falei tudo direitinho, pessoal, no vídeo que no guia de cuidados com gatos idosos. Mas um negócio interessante sobre a diabetes é você tem que ter paciência e consistência. Pode haver dias bons e dias ruins, mas você nunca pode desistir do seu gato. Você tem que manter, ajudar ele. Você não vai abandonar na fase que ele mais precisa. E ele requer muito seu cuidado e carinho, porque ele sabe que você é o dono dele e está cuidando dele direitinho. Então não desista do seu gato, tá, pessoal? Quando procurar atendimento de emergência também é muito importante, ainda mais se houver algum problema aí na administração da insulina ou piora. Letargia ou fraqueza grave é um dos sinais, convulsões ou perda de consciência, vômitos ou diarreia persistente, respirações rápidas, sinais de dor e, é claro, a falta de apetite. Porque esses sintomas podem indicar complicações como hipoglicemia, cetoaciose diabética, outras condições graves que requerem cuidados urgentes. Então, você cuidar de um gato diabético, pessoal, requer muito cuidado e carinho, além, claro, de muita dedicação. Isso é muito importante, pessoal. Você cuidar do gato diabético com esse cuidado, porque ele vai precisar de você, ele precisa que você seja forte, mantenha com ele a constância o dia a dia. Se você não puder ficar presente, tente contratar uma babá de gatos, uma cat sitter, vizinhos responsáveis ou amigos veterinários que possam cuidar do seu gato nesse meio tempo, que é muito importante. Alguns gatos também diabéticos, quando estão grávidos, também são necessários internação, tá, pessoal? Uma informação muito importante. E também dietas ricas em fibras também são muito boas, que se fala isso. E suplementação, em alguns casos, são necessários para estimular o apetite do gato diabético. A ração de gato diabético também são muito importantes. E além de não exagerar na alimentação, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Além disso, nos exercícios físicos que a gente fala do enriquecimento ambiental. Você botar prateleiras, arranhadores para o gato brincar e se divertir. Também é muito importante isso. E investir em fonte de água, água fresca e limpa sempre à disposição, com fontes e sachês. Se o veterinário não. Com a recomendação do veterinário, porque às vezes o sachê pode ter um carboidrato que não é recomendado, claro, mas depende do seu veterinário falar. Então, consulte sempre no médico veterinário se apresentar sintomas e precisar de tratamento. Esse pessoal, aqui, Vida Prefeitura de Gatops, Vida Secretaria da Prefeitura de Tópicos, Secretaria de Saúde. Espero que tenham gostado. Mais tarde tem um vídeo sobre a doença renal crônica. É isso, pessoal. Tchau!